chamada Azinhaga, na província de Ribatejo, no centro de Portugal. Nasceu numa família humilde de origem camponesa. A mãe, Maria, o pai, José, o irmão, Francisco, e o menino recebeu o nome do pai, José. Aos 2 anos de idade, José e sua família mudaram para Lisboa. Esse foi um ano de muitas mudanças para aquela família. E foi um ano de muitas tristezas também. Porque naquele ano, Francisco, irmão do menino José, faleceu. Bom, essa família viveu em Lisboa, mas sempre que podia, voltava a passeio para a aldeia de origem. E esse menino, ele fez tantas coisas, ele estudou, ele andava pela cidade, ele aprendeu tantas coisas, tantos afazeres. Agora, o sonho desse menino, era ser maquinista de trem. Bom, ele não conduziu nenhum trem não, sabe? Ele trabalhou como serralheiro, desenhista técnico, como jornalista. Mas eu acho que de uma certa maneira a gente pode dizer que ele acabou realizando o seu sonho sim de ser maquinista de trem, mesmo não tendo conduzido nenhum. Sabe por quê? Porque ele se tornou escritor. E cada livro que esse menino, agora um homem feito, José Saramago, escreveu, de uma certa maneira era um trem que conduzia as pessoas para viagens em lugares incríveis e inimagináveis. Ele realmente se tornou um maquinista que conduziu viagens maravilhosas, através de seus romances, de seus contos, de suas memórias, publicados em livros que foram traduzidos em diferentes idiomas, palavras que extrapolaram de Portugal, palavras que cabiam no mundo inteiro. E as palavras foram sim companheiras de José Saramago. Os livros foram companheiros de José Saramago, desde a meninice, quando ele se mudou para Lisboa e frequentava, ainda meninote, a biblioteca pública. Lá ele buscava ler muitos e muitos livros para poder alimentar a sua sede de conhecimento e para poder alimentar o seu prazer pela leitura. Ele
realmente estabeleceu uma relação de amizade, de companheirismo com os livros e com as palavras. Palavras que extrapolaram aquela aldeiazinha, que extrapolaram Lisboa, que extrapolaram Portugal. Palavras que povoaram o mundo, meia volta e meia de mundo. Além das palavras, sabe o que mais que foi companheiro de José Saramago? Um rio. Um rio que habitava suas memórias de infância, de meninice. E é sobre a história desse rio que a gente começa a compartilhar com vocês um pouco das histórias para crianças de José Saramago. Pus o meu pezinho na barca, ô marinheiro, a barca escorregou. Ô marinheiro, se eu não for na barca nova, ô marinheiro, na velha também não vou. Ô marinheiro, a badia não é vila. Ô marinheiro, mas também não é cidade. Ô marinheiro, ela é uma chapadinha. Ô marinheiro, fazendeira de saudade. Ô marinheiro, pus o meu pezinho na barca. Ô marinheiro, a barca escorregou. Ô marinheiro, se eu não for na barca nova, ô marinheiro, na velha também não vou. Ô marinheiro, eu plantei um pé de cravo. Ô marinheiro, na porta do cemitério. Ô marinheiro, se não for pra me casar. Ô marinheiro, namorar também não quero. Ô marinheiro, pus o meu pezinho na barca. Ô marinheiro, a barca escorregou. Ô marinheiro, se eu não for na barca nova. Ô marinheiro, na velha também não vou. Ô marinheiro. Certa vez, José Saramago disse: há na memória um rio onde navegam os barcos da infância. José Saramago sempre trouxe nas suas memórias de infância um rio da aldeia onde nasceu. Um rio onde ele gostava muito de brincar, de nadar. Ele gostava de sentar e ficar vendo as suas águas em movimento e gostava também muito de pescar nesse rio. E não é que um dia ele foi para a boca do rio, como ele mesmo dizia, e passou o dia inteirinho com a sua cana, esperando algum movimento, tentando pescar um peixe. O dia passou, as horas foram passando e nada de nenhum movimento da sua cana, nenhum sinal de peixe. A luz do dia já estava indo embora, já estava quase anoitecendo, quando de repente o menino José sentiu um puxão. Será que ele pescou um peixe? Pelo visto foi um peixão danado daqueles. E ele puxava de um lado, o peixe puxava de outro, ele puxava de um lado, o peixe puxava de outro. Eu só sei que o peixe puxou com tanta força, mas com tanta força que o menino quase caiu na água. Vocês não vão acreditar. O peixe deu um puxão que arrebentou a linha e o menino ficou ali, na beirada do rio, com a cana nas mãos, olhando com um certo desespero. Não acredito que eu não peguei esse peixe. E ele começou a pensar, será que esse peixe está lá embaixo, olhando debochado para mim? Eu aqui, na beirada desse rio, sem saber o que fazer? Peixe danado. O menino foi sentindo uma ira, uma raiva, uma revolta, que acabou tendo uma ideia. Ele decidiu voltar na sua casa, preparar a cana de pescar,
retornar e tentar pescar de qualquer jeito aquele monstro, aquele peixão danado. Ao mesmo tempo que ele teve essa ideia, ele ficou pensando: gente, até parece que esse peixe vai ficar esperando aqui eu ir e voltar em casa para poder ser pescado. Eu sou um pateta mesmo. Sendo pateta ou não, ele decidiu empreender o seu plano. Voltou correndo para a casa da avó. Era quase 1 quilômetro para ir e mais 1 quilômetro para voltar. Chegou esbaforido lá na casa da avó. Esbaforido, pondo os pulmões para fora mesmo. E então contou tudinho o que aconteceu para a avó. Ela, com aquela sabedoria de vó, perguntou: ô menino, mas você acha que o peixe vai continuar te esperando lá para ser pescado? Ele não quis ouvir a avó, ele não pôde escutar a avó, porque ele estava tomado pela ideia, estava obcecado pela ideia, pelo desejo de pescar aquele peixe de qualquer jeito. Então, o menino armou a sua cana de pescar e voltou correndo pelos olivais, passou por todas aquelas matas, aquelas plantas, vegetações diferentes, correu 1 quilômetro e chegou, já no finzinho da tarde, quase chegada da noite, na beirada do rio. Jogou a isca e ficou segurando a sua cana de pescar, esperando o danado do peixe morder a isca. Então, vocês não sabem o que aconteceu. De repente, um silêncio. Um silêncio que ele nunca tinha escutado. O maior silêncio de todos os silêncios. Ele descobriu que o silêncio mais silencioso de todos os silêncios era o silêncio da água. E ele ficou maravilhado com aquele silêncio. E ele sentiu aquele silêncio dentro dele. E nunca mais na sua vida, de menino e de homem feito, ele esqueceu daquele silêncio. E ele continuou, esperando para ver se teria algum movimento, mas o peixe não apareceu. Então, com uma tristeza na alma, ele puxou a linha, enrolou na cana de pescar e voltou para casa triste, arrasado. Mas com o passar dos dias, o menino José pensou: esse peixe não vai morrer de velho lá no rio, não. Não vai mesmo. Com certeza, alguém já pescou esse peixe. E pescou o peixe com um anzol grudadinho, um anzol da minha vara de pescar. Esse peixe tem a minha marca. Esse peixe danado, ele não é tão mais forte do que eu, não. Eu sou um pouco dono desse peixe. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Os pastores dessa aldeia fazem prece todo dia. Os pastores dessa aldeia fazem prece todo dia. Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. José Saramago disse que escrever para crianças é tarefa para poucos, porque é necessário saber escolher palavras simples, as palavras certas. As crianças não gostam de palavras complicadas. Mesmo achando isso, José Saramago escreveu 3 livros para as crianças: O Silêncio da Água, A Maior Flor do Mundo e O Lagarto.
flor do mundo foi a história que José Saramago teve a certeza de que seria a mais bonita história escrita para as crianças em todos os tempos. Eu não sei se é a história mais bonita de todos os tempos para as crianças. O que eu sei é que é uma história belíssima e que eu adoro recontar. E assim como eu recontei livremente para vocês o silêncio da água, farei com a maior flor do mundo. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. O anel que tu me deste, flor, vem cá. Era vidro e se quebrou. Flor, vem cá. O amor que tu me tinhas, flor, vem cá. Era pouco e se acabou. Laia, laia, laia. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. Era uma vez um menino que morava numa pequena aldeia. Esse menino todos os dias brincava pela aldeia, pelos territórios conhecidos. Brincava trepando nas árvores, brincava com os insetos, recolhia as pedrinhas mais bonitas do lugar. E descendo uma colina, ele chegava na beirada do rio. E do outro lado do rio tinha um bosque com umas árvores enormes, de copas bem frondosas. E junto daquele bosque tinha um mistério. O mistério de saber o que havia dentro daquele bosque. E mais, o que havia depois daquele bosque. O menino sentiu uma vontade danada de atravessar o rio e se embrenhar pelo bosque, pelas matas, para poder descobrir o que tinha lá e do outro lado. Mas ele sempre se lembrava dos conselhos dos mais velhos que diziam que ele nunca deveria passar daquele território conhecido. Deveria chegar apenas até a beirada do rio. E ele sempre ia no rio, se banhar, molhar os seus pés na água, observar os movimentos da água. E sentia sempre aquele comichão, aquela vontade de atravessar, mas nunca tinha coragem. Então passava dia, ele voltava a brincar nos seus territórios conhecidos. Subia nas mesmas árvores, brincava com os mesmos insetos, encontrava as mesmas pedrinhas e descia até o rio. Ficava admirando o rio e admirava ainda mais o que tinha do outro lado do rio. Ficava com aquela curiosidade, aquela vontade danada, mas ele se lembrava do que os adultos tinham falado para ele sobre ir para territórios desconhecidos e então ele recuava, voltava para casa. Só que teve uma manhã que aquele menino acordou diferente. Ele trepou nas mesmas árvores, ele brincou pelos mesmos territórios conhecidos, brincou com os insetos, com os animaizinhos que ele sempre brincava, pegou as pedrinhas que ele tinha costume de pegar e desceu até o rio. Só que ele chegou no rio tomado de uma coragem, de uma valentia, de uma vontade danada de atravessar aquele rio e de fato descobrir o que havia naquele bosque e do outro lado da mata. E ele foi. Ele se encheu de coragem, atravessou o rio, chegou até o bosque, olhou para cima, aquelas árvores que ele não conseguia nem ver onde que acabava, de tão altas que elas eram. Ele se adentrou no meio do bosque, entre as árvores, aquela mata que foi ficando cada vez mais fechada. E o bosque era escuro porque as copas das árvores elas eram
tão grandes que umas encostavam nas outras e formavam um verdadeiro sombreiro que não deixava passar a luz do sol. Então ele sentiu aquele cheiro de terra úmida, ele sentiu aquele friozinho que a umidade, a falta do sol traz. E com os pelos arrepiados, ele seguiu com aquele calafrio pela falta do sol e com aquele calafrio daqueles que se enchem de coragem para poder fazerem suas novas descobertas. Ele seguiu, andou muito, muito mesmo. E então, de repente, ele chegou numa clareira. Era um campo aberto que tinha várias florzinhas muito graciosas. E a luz do sol, ela reinava naquela paisagem. E o menino conseguiu respirar até com mais fôlego, porque agora a paisagem era toda aberta. Então o menino se atentou, quando ele olhou lá para frente, ele observou uma colina. O que deve ter lá em cima? Ele, que estava num espírito aventureiro danado, resolveu subir aquela colina. E era tarefa para poucos, porque era uma colina muito íngreme. E ele já tinha feito uma caminhada muito longa, ele estava cansado. Mesmo assim, ele se encheu de fôlego e subiu aquela colina. E quando ele chegou lá em cima, lá no alto, ele viu aquela paisagem linda. Lá no fundo ele viu a aldeia onde ele mora. E ele se atentou, olhou para o chão e viu uma flor. Uma flor que estava murcha. Uma flor que estava praticamente sem vida. Ele olhou aquela flor e ele sentiu lá dentro dele que ele tinha que salvar aquela flor de qualquer jeito. Ele procurou água ao redor e não encontrou. Então ele se lembrou que no rio tinha muita água, mas o rio era longe. Mesmo assim, ele fez o caminho de volta. Ele desceu correndo a colina, atravessou aquele campo aberto, atravessou o bosque com aquelas árvores enormes e chegou até a beirada do rio. E quando ele chegou na beirada do rio, ele fez uma conchinha com as mãos e segurou a água e voltou correndo, fazendo o percurso de volta até chegar na flor. Só que o caminho era longo, gente, e aquelas mãozinhas de criança deixaram escapar aquela água. Era difícil de segurar. Quando ele chegou lá em cima, tinham apenas 3 gotas de água. E ele entregou aquelas 3 gotas de água para aquela flor como se fosse o maior tesouro. E ele fez esse caminho de ir e voltar mais de 20 vezes, vocês acreditam? E cada vez que aquela flor, que estava quase morta, bebia aquelas gotas de água, ela ia se aprumando, ia se endireitando, ia ficando mais viçosa, repleta de energia e de vida, e começou a crescer. A cada ida e volta do menino, aquela flor ficava maior, 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 até que na última viagem de ida e volta do menino, quando ele chegou, ele olhou para cima, aquela flor estava do tamanho das árvores do bosque, parecia um carvalho. Ela se tornou a maior flor do mundo. Ela era gigante, gente. O menino ficou extasiado, maravilhado com aquela flor tão grande e tão bonita. Mas, mais do que maravilhado, ele estava cansado, porque, gente, foi muito chão que esse menino correu. Então, ele resolveu deitar aos pés da flor para poder descansar. E aí, quando ele deitou no chão, as pétalas eram tão grandes que elas faziam uma sombra. E o menino sentiu um frescor e adormeceu confortavelmente aos pés daquela flor. E a flor deixou cair de si uma pétala que era gigante. E aquela pétala cobriu o corpinho do menino como se fosse uma manta. E o menino ficou assim, aquecido, confortável naquele lugar. Enquanto tudo isso acontecia lá no alto da colina, na casa do menino,
O pai e a mãe do menino já estavam desesperados porque o menino tinha saído cedo e não tinha retornado para casa. E eles começaram a bater de porta em porta na casa dos vizinhos para poder perguntar sobre o menino. E ninguém tinha notícias dele. Eles começaram a ficar tão aflitos, com medo de ter acontecido alguma coisa grave com aquele menino. E então, o pai, a mãe e os vizinhos saíram gritando: menino, menino, procurando o menino por todos os lugares. Chegaram até o rio e decidiram atravessar o rio. E se embrenharam pelo bosque, chamando: menino, menino. E a voz fazia eco: menino, 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 menino. Quando eles saíram do bosque, se depararam com uma clareira. Viram aquelas flores campestres tão bonitas e observaram no fundo uma colina que eles nunca tinham dado notícias. Resolveram subir naquela colina porque tinha algo lá em cima que chamava atenção. Não é possível? Será? Parece uma flor, mas uma flor tão grande. Eles então resolveram fazer o percurso de subir a colina. E quando eles chegaram lá, a mãe, o pai do menino e toda aquela vizinhança ficaram maravilhados com o que eles encontraram. Eles viram uma flor tão grande que era a maior flor do mundo. E viram um menino adormecido com um sorriso na face. Um menino feliz, descansando, repousando. O pai do menino pegou o menino nos braços e desceu a colina carregando, aninhando seu menino. E a mãe e os outros vizinhos desceram atrás como um séquito que acompanha o verdadeiro rei. Porque aquele menino, daquele dia em diante, passou a ser reconhecido como alguém muito importante naquela aldeia, naquela comunidade. Não pelo fato de ter descoberto a maior flor do mundo. Não, não. O menino passou a ser reconhecido pelos seus grandes feitos. Ele se tornou tão gigante quanto a maior flor do mundo. Senhora menina, sua casa cheira. Senhora menina, sua casa cheira. Cheira cravo, rosa, olerê, flor de laranjeira. Cheira cravo, rosa, olerê, flor de laranjeira. Senhora menina, sua casa cheira. Senhora menina, sua casa cheira. Cheira cravo e rosa, olerê, flor de laranjeira. Cheira cravo e rosa, olerê, flor de laranjeira. José Saramago escreveu sobre como as crianças são capazes de fazer grandes feitos. Acho que, de uma certa maneira, ele era como esse menino da aldeia que atravessou o bosque e o campo aberto e chegou até o alto da colina e descobriu a maior flor do mundo. Sim, José Saramago extrapolou todas as barreiras geográficas e chegou a muitos lugares do mundo. E a sua obra, seus livros, cada um deles é como essa flor, como essa grande flor, a maior flor do mundo que se tornou visível para todos. Acho que cada um dos seus livros é um pouco como essa flor. E José Saramago escreveu também sobre criaturas fantásticas. Você acredita no universo mágico? Olha, eu tenho grandes razões para acreditar, viu? Fui passear no Jardim Celeste, giroflê, giroflá. Fui passear no Jardim Celeste para te encontrar. O que foste fazer
giroflé, giroflá, o que foste fazer lá para te encontrar? Fui colher as violetas, giroflé, giroflá, fui colher as violetas para te encontrar. Pra que servem as violetas, giroflé, giroflá? Pra que servem as violetas para te encontrar? Pra coroar nossas cabeças, giroflé, giroflá, pra coroar nossas cabeças para te encontrar. Se encontrasses com a rainha, giroflé, giroflá, se encontrasses com a rainha para te encontrar, eu faria reverência, giroflé, giroflá, eu faria reverências para te encontrar. Se encontrasses com um soldado, giroflé, giroflá, se encontrasses com um soldado para te encontrar, eu faria uma continência, giroflé, giroflá, eu faria uma continência para te encontrar. Se encontrasses com a bruxa, giroflé, giroflá, se encontrasses com a bruxa para te encontrar, eu chamaria o belo rei, giroflé, giroflá, eu chamaria o belo rei para te enfrentar. Fadas existem? Você acha que as fadas existem? Olha, essa não é propriamente uma história sobre fadas, mas depois de escutar essa história, acho que quem não acredita em fadas vai mudar de opinião. Essa história, na verdade, ela não é sobre fadas, ela é uma história sobre um lagarto. Um lagarto gigante que apareceu em Chiado, que é um bairro de Lisboa. No meio da rua, no meio dos automóveis, no meio das pessoas, um lagarto gigante apareceu. As pessoas ficaram assustadas. De onde veio esse lagarto? Apavoradas, o pânico tomou conta das ruas daquele bairro. Quem conseguiu ter forças para sair correndo foi entrando pelas ruas transversais do bairro. E quem ficou paralisado de medo ficou ali, olhando aquele lagarto gigante sem conseguir sair do lugar, pálido de medo. O lagarto, ele olhava as pessoas, ele estava no meio do trânsito, como se não soubesse o que estava acontecendo ali, porque tamanha onda de terror. Eu sei que todo mundo ficou muito apavorado. Não é todo dia que a gente encontra um lagarto gigante no meio da rua, né? As portas das lojas foram fechadas, o comércio inteiro fechou. De longe dava para ouvir um grito. Ah! Era o grito de uma velhinha que a gente não sabia de onde veio, para onde estava indo. Só sei que dava para ouvir o grito dela o tempo todo. Até a rapariga que estava vendendo as violetas no seu cestinho, apavorada, largou o cesto. E as violetas foram rolando pelo chão. E, gente, coincidência ou não, elas rolaram até os pés daquele lagarto gigante. E formaram um círculo em volta do lagarto. E aquele lagarto grande, imenso, verde, com seus olhos que pareciam dois cristais negros, ele ficou encantado com aquele perfume que passou a exalar daquelas flores. Eu sei, gente, que de repente as forças armadas foram acionadas, terrestres e aéreas. Para todos os lados chegavam os homens armados. Armas direcionadas para o lagarto. Em cima, helicópteros, aviões, com homens também armados.
e sob a mira de fogo certeira, de repente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Aquele lagarto verde, gigante, imenso, ele, de repente, começou a mudar de cor. Ficou vermelho. Se transformou em uma rosa, em uma grande rosa vermelha. Vermelha, rubra como sangue. E o cheiro daquela rosa passou a inundar todas as ruas do bairro, ficou impregnadas em todas as paredes de todas as construções daquele bairro. E todas aquelas pessoas estupefatas, sem saber o que estava acontecendo, observavam aquele fenômeno, assustadas e ao mesmo tempo maravilhadas. E como se não bastasse, depois de se transformar em uma rosa gigante, uma nova transformação aconteceu. Aquela rosa começou a ficar branca e se transformou em uma ave. As pétalas daquela rosa se transformaram em penas, em asas. De repente, aquela rosa se transformou em uma pomba branca e saiu voando pelo céu azul. Ninguém acreditava no que tinha visto. Mas eu tenho que contar para vocês que tudo isso que aconteceu foi graças às fadas. As fadas fizeram aquele lagarto gigante se transformar em uma rosa vermelha e depois em um pombo branco que saiu voando livre pelos céus. Você não acredita em fadas, não? Mas eu tenho que te contar que essa história só terminou assim por conta delas, das fadas. E quem contou isso pra gente foi o José Saramago, no livro O Lagarto, que eu livremente reconto para vocês. Agora eu termino meu ofício, eu fico por aqui. Eu que trouxe essas histórias de José Saramago, que trouxe um pouco da infância desse menino José para as crianças daqui. E letras portuguesas foram costuradas com canções tradicionais infantis brasileiras. E eu, com o meu sotaque mineirês, resolvi transmitir para vocês esses contos recontados com o afeto que transborda do coração. Fica aqui o meu desejo e os meus votos de muita alegria para vocês e a minha gratidão. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor